Bom dia, meus caros amigos nacionalistas. Bom, se nós não acompanharmos a política ponto a ponto, passo a passo, nós corremos o risco aí de perder a, a coordenação, né, o encaminhamento, as articulações que acontecem e acabamos aí perdendo daí o restante de toda a história e acabamos também não concluindo corretamente aquilo que está se desenvolvendo. Essa semana nós pudemos observar aí uma série de fatos bastante interessantes que, apesar de estarem aí totalmente desvinculados, né, pelo menos aparentemente, eles estão sim interligados, fazem parte da mesma conspiração, vamos assim dizer, né? Conspiração eu acredito que não seja o termo, porque eu também vejo algumas coisas positivas, né? Em vez de conspiração, vamos trocar por desenrolar, né? Pelo desenrolar das coisas. Com a história do fatiamento da Lava Jato, por exemplo, nós vimos aí os senhores advogados todos lá, todos comemorando e tudo mais, né? Houve uma grande comemoração também lá em Brasília, comenta-se, né, no meandro político, exatamente por essa questão de ter acontecido esse apartamento, né, terem apartado parte das investigações e também dos processos da grande montanha de irregularidades e crimes que estão sendo apurados aí pela Operação Lava Jato. E por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque o fogo ele já se propagou de uma maneira bastante forte e já foi suficiente para queimar até o governo da presidente que aí nós temos. Não somente da presidente, mas também do presidente do Senado e também do presidente do Congresso Nacional. E não se enganem, essa semana ainda, ouvindo aí as declarações do ex-ministro Carlos Aires Brito, ele foi bastante taxativo de que, de acordo com o TSE, não é? E de informações que ele tem, e também com relação a documentos e provas já levantados pela Lava Jato e encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral, o governo, o mandato, ou melhor, a chapa que concorreu às eleições passadas com o PT e o PMDB, com a Dilma e com o senhor Michel Temer, estão condenadas. Essa chapa está comprometida, ou seja, ela já está praticamente irregular. E haverá sim a cassação do mandato desta presidente e do seu vice-presidente. Quando eu digo isso, quando dentro dos limites do TSE já existe essa cassação, já existe esse avançado processo, né? É bom lembrar que esse processo pode ainda continuar, né? E poderia colocar mais lenha nessa fogueira e deixar ainda muito mais gente inelegível e colocaria aí sobre suspeição toda o espectro político que é hoje conhecido como democracia representativa, né, aqui no Brasil. Todo o espectro político da democracia estaria em jogo, porque um verdadeiro mar de lama
varreria esse espectro político totalmente. E o grande temor desses outros partidos que aí estão é exatamente que isso venha acontecer, pois haveria um verdadeiro desmantelamento, de acordo com as leis brasileiras, né? Haveria, e também muito do que está dentro da Constituição, e também muito do que está dentro das leis eleitorais brasileiras, provocaria-se aí uma ruína total dentro do sistema democrático e dentro desse sistema parlamentar falido que nós temos aqui nesse país. Quando eu falo sistema parlamentar, eu me refiro ao parlamento, ao Congresso, né? E o executivo nós já sabemos que estaria totalmente comprometido, mas a questão dos parlamentares seria até mais grave do que o próprio executivo. E aí nós precisamos, né, retornar um pouco e observar também aquela votação da semana passada que acabou proibindo as doações das empresas privadas para campanhas políticas. E naquele julgamento, né, que acabou apenas concluindo, né, que o financiamento político de campanha deveria ser aí proibido, né, o financiamento de empresas privadas, né, o financiamento de campanha deveria ser proibido. Nesse julgamento especificamente falando, mais um detalhe importante, que é o seguinte: como não houve ali olha, essa lei ela vai estar valendo a partir de, né? Não aconteceu essa colocação, ela tem efeito retroativo, ou seja, todos os políticos eleitos no Brasil, desde a redemocratização, vamos assim dizer, estão irregulares, estão sem mandato. Desde a presidente da República, passando por deputados, senadores, deputados estaduais, governadores, prefeitos e vereadores. Talvez nem todos, mas acho que 99% deles estão irregulares, porque nós sabemos que o poder, né, do dinheiro que existe nesses financiamentos privados é bastante grande e o dinheiro compra opinião e a opinião vence em eleições, né? Então, isso é uma coisa também a se chamar a atenção. E juntando-se a tudo isso que eu aqui acabei comentando, colocar aí apenas dois detalhes. Primeiro é que aqueles advogados que comemoraram essa semana, né, a respeito do fatiamento da Operação Lava Jato, não foi uma mera comemoração de advogados, mas uma comemoração da OAB que ali aconteceu. E por quê? Porque a dita democracia que nós vivemos, né, ela engloba, ela precisa, ela necessita dessa instituição para se firmar, e em momentos como esse, né, em momentos em que a democracia e todo esse sistema político que nós temos aí está indo por água abaixo, ela precisa dessa muleta para poder se apoiar e poder continuar seguindo em frente. Então, o grande mote, né, a grande jogada desse fatiamento é exatamente
evitar que o fogo pegue em todas as outras instâncias, né? Em outros políticos importantes, em quase todos os partidos políticos, e coloque o país aí numa total ilegalidade, uma ilegalidade total, com todos os seus políticos ilegais, todos os seus políticos de uma maneira irregular, ocupando cargos. Então essa é a grande preocupação hoje do sistema político. A grande preocupação do sistema político é exatamente proteger todo o sistema político, para que se mantenha esse sistema que nós até então aí conhecemos como democracia, né? E a democracia, aproveitaram-se dela para saquear o país e também para se conseguir poder, favores e tudo mais. Dentro do sistema democrático se tornou muito fácil conseguir essas coisas: dinheiro, poder e influência política. Ligado a isso tudo, é interessante ressaltar que a única instituição no Brasil que é vedada e que não participa da política, conforme a lei está, são as Forças Armadas. Os militares são proibidos, vejam bem, são proibidos de participarem da política. Se bem que agora existe uma lei aí, um projeto, né, tramitando, de autoria do capitão Augusto, que ele ali propõe que os militares também participem da política. Eu sou um pouco cético com relação a isso, porque a partir do momento que você se propõe a participar da política, com certeza certas propostas indecorosas vão acontecer. Vão chegar lá, né, com cheque, cadê o cheque? Com chequinho, e vão colocar o chequinho no teu bolso. E você, enquanto político, aceita ou não aceita. E o ser humano, ele é muito suscetível à corrupção, tá? Então eu acredito que eu sou um pouco cético com relação a isso, porque pode destruir a última instituição que nós temos, né? Que são exatamente as Forças Armadas. E eu digo isso porque nessa semana, inclusive, eu postei aqui um vídeo, né, do general Vilas Boas, onde ele fala muito, ele foi bastante enfático, prestem muita atenção na palavra legalidade, né? Ele foi muito objetivo com relação a isso, na palavra legalidade. Nós das Forças Armadas vamos agir dentro da legalidade, né? E isso acabou ficando bastante explícito naquele vídeo, e diante de tudo o que aconteceu, da votação, da proibição, né, do financiamento privado às campanhas políticas, do fatiamento da Lava Jato, do processo que existe já dentro do TSE, impugnando a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. Então nós temos aqui uma série de dados e fatos que realmente são legais, foram produzidos por essa instância aí, né? Por essa instituição aí de justiça que nós temos aqui no Brasil, né? Que é circundada pela OAB, tá? Então eles próprios produziram aí provas mais do que suficientes e legais que demonstram que a ilegalidade tomou conta do sistema político brasileiro. A ilegalidade cobriu,
o sistema político brasileiro. E acabou restando apenas, né, o executivo está totalmente comprometido. Hoje o legislativo, na pessoa dos seus presidentes, também. Partidos políticos comprometidos. Fica de fora o STF, né? E que acabou aí, na verdade, julgando aí uma série de fatos e acabou elencando e levantando outros, e as Forças Armadas. Toda a banda política está comprometida. Toda a banda política está ilegal, em contrapartida com o que disse o general Vilas Boas, falando a respeito da legalidade, que as Forças Armadas agirão dentro da legalidade. Por isso, é muito importante, se você tiver a oportunidade, veja esse vídeo novamente, porque essa é a palavra-chave de tudo o que nós estamos ansiando e por tudo que nós estamos presenciando nesse país e que nós sabemos, né, que acontece. E agora surge aí esta possibilidade, né, de, com toda essa gente na ilegalidade, agora sim, né, serem realmente banidos, sejam realmente retirados do poder, dentro de um sistema que, se o fogo continuar a pegar, não vai conseguir aí se manter, não conseguirá se manter, não conseguirá seguir mais adiante, porque tudo está comprometido, tudo está comprometido. E a última manobra desses partidos políticos e do sistema político brasileiro é exatamente tentar impedir que o fogo vá mais adiante, porque se o fogo seguir mais adiante, né, a ruína total do sistema político será inevitável. Será inevitável. Outro medo também que o sistema político possui, né, é exatamente que, como aconteceu, né, eles estão falando muito que a Operação Lava Jato, ela não é só na pessoa do Sérgio Moro que se faz justiça no país, existem outras instâncias e tudo mais, né? A ideia é exatamente essa, né? É não queimar totalmente o sistema político, porque se isso acontecer, né, a coisa for um pouquinho mais adiante, que eu acredito que vá, as Forças Armadas que não são comprometidas com o sistema político e segue a legalidade diante de toda esta ilegalidade, vai agir. Eu não tenho a menor dúvida disso, não me resta a menor dúvida. E temos aqui sim que aqui nos congratular, né? E também fazermos apoio, estarmos ao lado nesse momento, unidos em favor das Forças Armadas, que é a única instituição não comprometida com a política nesse país, e também ao lado do juiz Sérgio Moro, porque não é necessário que se julgue, não é necessário que ele julgue, mas é necessário que, sabendo, né, e havendo aí o levantamento, a apuração de fatos, esses fatos venham a se tornar públicos. Esses fatos devem se tornar públicos, porque agora levaram gente do PSDB, levaram mais gente do PT, levaram gente do PMDB para uma outra instância, né? Exatamente para tentar tirar, porque o fogo já começa a pegar em PSDB, né? Começa já a pegar em outras alas aí do PMDB, né? Então, e nós sabemos, né, por tudo aquilo que nós conhecemos, que a coisa realmente vai muito longe. Portanto, é isso. Esses vídeos que têm sido ultimamente aí implementados pelo general Vilas Boas, que até então vinha
em silêncio, né? Ele tem implementado alguns vídeos aí, tem feito algumas entrevistas e colocado algumas observações importantes. Eu convido os senhores a assistirem. No meu perfil aí no Facebook e também no YouTube, eu tenho esses vídeos, eu tenho divulgado esses vídeos porque são de suma importância. Ouçam com atenção porque o recado foi dado. As Forças Armadas vão agir dentro da legalidade. E diante do quadro de ilegalidades que aí estão, a coisa vai pegar. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a volta.